os pacientes que têm, por exemplo, um inchaço em uma perna só, muita dor, uma dor intensa que não melhora, alerta para a trombose. O salto, ele não é responsável pela formação de varizes. Porém, pode piorar sintomas. A vantagem da cirurgia vascular é nós conseguimos tratar os pacientes tanto do ponto de vista de saúde, de funcional, melhorar essa insuficiência venosa, e associado, a gente deixa a perna mais bonita, digamos assim, né? Eu vou ali tratar, só secar meu vasinho. Não é bem isso, né? É só a pontinha do iceberg, né? Está começando Medicina em Evidência, o podcast Entrevistas Médicas com especialistas que têm como princípio a prática baseada em evidência. Para o episódio de hoje, um assunto de extrema relevância, do meu interesse, acredito que do interesse da grande maioria das pessoas, saúde vascular. Dentro da saúde vascular falaremos de problemas como varizes, lipedema, tema super em alta hoje em dia, vamos entender um pouco desse tema tão complexo, falaremos também de trombose, saúde vascular como um todo, fatores de risco, enfim, vamos entender um pouco aí da nossa circulação. Para esse bate-papo, tenho a honra de receber uma colega, ela graduada pela Universidade PUC do Paraná, cirurgia vascular pela Santa Casa de Curitiba e cirurgia endovascular, especialização em cirurgia endovascular, pelo Hospital Evangélico Mackenzie, aqui também de Curitiba. Ela é chefe do Serviço de Cirurgia Endovascular do Hospital do Rossio, aqui em Campo Largo. Uma honra recebê-la, doutora Andressa Patriani Pimpão. Obrigada, André. Um agradecimento enorme pela disponibilidade, pela vontade mesmo que tu demonstrou sempre desde o início aí de vir colaborar. Imagine, eu que agradeço. Obrigada mesmo, é um prazer, né, estar aqui. E te digo assim, né, que compartilho deste projeto contigo, numa mesma linha, eu acompanhando as tuas redes sociais, a tua atuação, eu vejo que é muito legal trazer alguém que já tem uma atuação, já tem um foco em passar informação médica pelos caminhos que hoje são, né, internet e rede social, que facilitaram isso. Muito, né? E o interessante é a gente conseguir transmitir informação de qualidade. Exatamente. Porque qualquer informação não vale de nada, né? Sim. O que é interessante é a gente... Por isso, parabéns pela iniciativa do podcast. Muito bacana, parabéns mesmo. É muito valioso isso, né? Sim. Hoje, nos dias de hoje, que tem um mar de informações, mas ali a gente tem que pescar o que realmente vale a pena seguir, e a né? gente quer se colocar com essa missão mesmo. Sim. De trazer uma informação sem nenhum interesse, sem interesse na audiência em si, mas na verdade para trazer uma informação de qualidade que sirva, né, como um conhecimento, seja ele científico, seja ele técnico, seja ele prático, mas que traga ali para a população algo de valor. Muito bom, parabéns. Legal. Parabéns mesmo. E assim, já conversando antes aqui contigo, a gente já tinha comentado, eu te mostrei do interesse que eu tenho em cirurgia vascular. Quase foi em cirurgia vascular. Quase fui. E... Nunca é tarde, se também, quiser mudar. nunca sei. Né? Exatamente. Mas assim, dentro da cirurgia vascular é um tema amplo, complexo. Sim, bastante, né? Vários tipos de problemas que a gente tem comuns, às vezes alguns nem tanto. A gente vai tentar hoje focar aqui um pouco mais na parte mais comum. Claro. Aquilo que a gente assim, só de falar em parte circulatória, já vem aquela pergunta, inchaço. Né? Então, assim, a gente tem um inchaço calor, como... né? Chegando. Calor chegando, a gente tem esse como um sintoma. Eu queria entrar um pouquinho nesse tema do inchaço. Sim. E também já entender, de um modo geral, assim, dentro da saúde vascular, quais são os problemas que a gente tem também. Claro. Como é que isso a gente dividiria, né? Vamos lá. Eu acredito, assim, que de uma maneira prática, a gente poderia dividir em problemas venosos, que daí entram as varizes. 80% dos casos dos problemas vasculares são problemas relacionados à insuficiência venosa. Tá. Os problemas arteriais, que daí seriam problemas mais de pacientes diabéticos, pacientes tabagistas que fumam, né? Problemas de entupimento da circulação, uma dificuldade do sangue chegar do coração até as extremidades, né? E os venosos de retorno. E os problemas linfáticos,
que seria daí o linfedema primários, linfedemas secundários, que daí são a minoria dos casos, né? E hoje em dia o lipedema, né? Que está bastante em alta o tema, até por alguns acontecimentos recentes, tristes, e enfim. Mas o lipedema é uma questão até que acho que vale a pena a gente comentar depois, porque ele foi muito pouco estudado, né, durante muitos anos. E muito pouco ensinado nas escolas médicas, né? Você lembra na faculdade? Não. Pois é, eu também não. Eu não me lembro de ter aprendido sobre lipedema. E o que fez com que muitas mulheres, falo muitas mulheres porque a quantidade de mulheres acometidas é muito, muito maior, é muito mais raro em homens, né? Fez com que muitas mulheres passassem durante muitos anos se sentindo insuficientes por não conseguir aquele emagrecimento. Mas que, na verdade, é um acúmulo anormal de gordura no corpo. Então, não adianta apenas uma dieta hipocalórica e tudo mais. Vamos entrar nesses detalhes aí também. Legal. Sobre o inchaço que você comentou, que agora realmente, esse final de semana, inclusive, vai fazer muito calor, né? É uma queixa muito comum. O que a gente primeiramente diferencia no consultório é a diferença do inchaço da insuficiência venosa, do problema de circulação das varizes, do inchaço cardíaco, de origem cardiogênica, né? Basicamente, o inchaço cardiogênico é aquele que a gente aperta lá a perna do paciente e ele fica aquele afundamento. Então, isso a gente começa a pensar nessa outra parte. O nosso inchaço é aquele inchaço no final do dia. O paciente trabalha em pé, ou mesmo muito tempo sentado também dificulta o retorno venoso. Então, esses pacientes chegam com essa queixa assim, no final do dia, meu Deus, minha perna pesa, sinto que o ossinho do meu tornozelo desaparece. Essas são, né, as queixas mais comuns. O que normalmente eu oriento? É claro, vale a pena consultar, mas no dia a dia, o que os pacientes já podem fazer? Os dias mais quentes já são responsáveis por uma vasodilatação. Então, até quem não tem varizes sente, às vezes, anel mais difícil de sair, super, né, comum. Primeiro de tudo, aumentar a ingesta hídrica. Por quê? A gente tomando bastante líquido e tem que ser água, né? Água, porque o resto tem açúcar, enfim, né? Acaba dando uma piorada em outras questões. Eu normalmente recomendo 30 ml por quilo de peso ao dia. Então, legal, calculador aí, todo mundo, né, calculando. E porque o organismo entende que como você está ingerindo bastante, ele pode eliminar, então não retém, né? Segundo lugar, movimentar os pés para frente e para trás. Quem trabalha sentado pode inclusive utilizar aqueles suportezinhos para o pé mesmo. Alguns deles têm movimento, aquele apoio. Faz sentido, né? Aquela rampinha, né? Que em algumas empresas tem essa questão da ergonomia, né? Porque o movimento de frente e trás com os pés faz com que movimente bastante a panturrilha e essa movimentação da musculatura da panturrilha faz um bombeamento mais adequado do sangue de volta para o coração. Quem tiver oportunidade, na metade do dia ou no final do dia, após o banho, fazer um repouso com a perna elevada, com as pernas elevadas. Esse repouso não precisa ser com as pernas muito altas, basta que as pernas fiquem para cima do nível do coração. Então, olhando de lado, né, os pés têm que ficar para cima do nível aqui do coração, esse já é um repouso adequado. E daí, em alguns casos, através de orientação médica, compressão elástica, medicamentos venotônicos, mas tudo isso com receita médica, né? Sim, sim. Mas é engraçado porque o inchaço, ele passa a ficar mais comum nos períodos de calor, que é quando a pessoa não quer usar uma meia, uma compressão. E, teoricamente, é o momento que mais precisa, que mais né? precisaria. Mas o que eu sempre comento, né? Hoje em dia, André, as meias têm muita tecnologia. Então, elas não são mais aquelas meias tão grossas, tão quentes, tão desconfortáveis. Sim, nós estamos falando de meias de compressão. Elas vão apertar um pouco. Mas, hoje em dia, tem tecnologia que permite transpiração, troca de calor, antiodor, antibactericida. Então, a meia, os pacientes sentem, assim, até que a meia, ela fica geladinha, sabe? Então, tem coisas melhores hoje, né? Sim. A gente consegue driblar essa questão do desconforto tão grande do calor e a utilização da meia. E dentro do quadro venoso, a gente está falando aí de retorno venoso, de varizes, que é o quadro mais comum. O que seria um sintoma, assim, chamativo, ou que preocupe, ou que já requer aí um olhar mais especial? Bom,
Sinais de alerta, né? Os sinais mais comuns: dor, peso, cansaço, queimação e inchaço. Final do dia, melhora com repouso. Agora, os pacientes que têm, por exemplo, um inchaço em uma perna só, muita dor, uma dor intensa que não melhora, alerta para a trombose. Pacientes que começam a ter alteração de coloração da pele, aquelas manchas amarronadas, né? Aqui no tornozelo. Isso a gente também começa a notar que o grau da insuficiência venosa já é mais avançado e que vale a pena, muitas vezes, uma intervenção. Não seria uma emergência, mas um sinal de alerta. Tipo, tá na hora de você procurar um cirurgião vascular, né? E a questão da trombose, que daí sim, seria uma emergência e orientação para pronto-socorro e tudo mais, né? E em casos mais graves, até a formação de úlceras, né? Mas daí, normalmente, esse paciente já tem um histórico prévio de já ter procurado atendimento médico, porque provavelmente, para chegar no nível da insuficiência venosa formar a úlcera, já tem uma história de uma certa procura médica anterior, né? Mas seriam basicamente essas questões. Legal. Ainda dentro do inchaço, a gente também vê, assim, uma queixa mais comum trazida por mulheres, às vezes de meia idade, às vezes num determinado período do mês. Tem alguma relação com a parte feminina? Tem. Questão hormonal, né? Período, assim, pré-menstrual, retenção de líquido. Progesterona, exatamente. Né? Aumenta a progesterona, então... E realmente é o momento que as pacientes mais se queixam, né? Nossa, minha perna dói demais. Mas assim, no dia a dia não, mas quando eu estou no período pré-menstrual, incha bastante. Aí, nesses momentos, para determinadas pacientes, eu acabo prescrevendo o venotônico. Não precisa ser uso crônico, né? Apesar de que muitos dos medicamentos, eles... Além de ter os fitoterápicos, os medicamentos que não são fitoterápicos, eles podem ter uso prolongado. Lembrando, sempre com indicação médica, né? Claro. Mas nesse período é um período que eu gosto bastante de prescrever e as pacientes se sentem bem. Legal. E aquela questão também de... nunca é um tratamento único, né, André? A gente acaba associando, né? O venotônico, uma drenagem linfática... atividade física de baixo impacto, porque a movimentação lá da musculatura da panturrilha também vai melhorar esse retorno venoso e a gente vai tentando melhorar aí esses sintomas. E assim, mulher, salto, aquela coisa também tem relação, né? A gente sempre envolveu muito isso, né? Sim, exatamente. O salto, ele não é responsável pela formação de varizes. Porém, pode piorar sintomas. Isso é verdade. Principalmente os saltos muito elevados. Então, o que acontece? Toda mulher que já usou salto, né, alto, às vezes em festa, em casamento, a gente usa, né, mais do que no dia a dia. O que acontece? Restringe a movimentação da panturrilha. É isso. Por isso que incha. E outra coisa também, aqueles sapatos com pulseirinha, que prende aqui no tornozelo, as mulheres vão me entender aqui. Normalmente dificultam também um pouquinho o retorno venoso. Roupas assim muito apertadas também, a gente sempre orienta, né, que o salto seja médio, em bloco, então não tão fino, não tão elevado, para que a gente tenha uma mobilidade preservada da panturrilha. Eu acho que assim, a gente tem que nem tu trouxe, a gente vê com outras conversas aqui, nunca é uma coisa só, vai trabalhar o repouso, não ficar tanto tempo em pé, quem puder ir lá ter a plataforma ali pra mexer, movimentar o pé. Ou mesmo levantar e caminhar, né? Tomar de hora água, em hora, tomar água. Ajudar na drenagem, eventualmente, naqueles períodos em que a pessoa se autoconhecer, né? A pessoa saber, quando eu fico assim... acentua em determinado período do mês, agora no calor. Exato. Então é a hora que tem que abrir o olho, ter uma atenção a mais. Sim. Eu acho legal assim, porque é uma queixa muito comum, é uma queixa que parece meio vaga, ninguém sabe dar meio destino para ela. Mas o que a gente já pode de antemão entender é que assim, normalmente está relacionado já a uma dificuldade no retorno venoso. Exatamente. E algumas medidas podem facilitar Exato. E a dieta também, né? A gente nota que pacientes que abusam de muito sódio, muito açúcar, retém mais líquido e tem uma tendência a inchar mais. Álcool, nessa época de final de ano, acaba que com fraternizações, inchaço, exato. Isso retém mais líquido e também piora um pouquinho. E as varizes, elas são um fator de risco para a trombose ou para alguma outra situação que fosse assim de risco? Sim. O que acontece?
pacientes que têm varizes calibrosas, que são aquelas varizes grossas, mais dilatadas, mais aparentes, como o sangue tem uma dificuldade de retornar, ele tem essa tendência a ficar acumulado nessas veias. E não no dia a dia, andando, o paciente, né, tendo sua vida, sua rotina normal, muito difícil, a não ser que exista alguma questão de fatores genéticos, né, daí trombofilias, etc., na família. Mas fora isso, e no dia a dia, esse risco não é um risco aumentado. Porém, em situações de imobilização, aumenta 2 vezes, tá, o risco. O que são situações de imobilização mais comuns? Cirurgias acima de 2 horas, ou cirurgias que, por exemplo, ortopédicas, né, prótese, joelho, quadril, etc., que o paciente demora um pouco mais para voltar a caminhar, né, e viagens longas. Sempre gosto de reforçar, viagens longas são consideradas viagens acima de 2 horas já. Então, por exemplo, agora vai para Camboriú, na praia, no Ano Novo, já é viagem longa, né? Oi, bem longa, né? Muitas vezes, exatamente, dependendo da hora que sai, né? O negócio dá uma complicada, né? Mas, assim, é interessante que de hora em hora, ou a cada 2 horas, sair do carro, dar uma caminhadinha. A questão da movimentação dos pés para frente e para trás. E para pacientes que já têm varizes, que já têm um histórico e tudo mais, eu oriento que viaje de meia, tá? Interessante. Eu acho bem válido. Até porque, mesmo para quem não tem varizes, o conforto que traz é outra vida, né? Sabe que Você já viajou? Eu já viajei. E às vezes aqui a gente mora numa região, quando faz mais frio, eu acabo usando uma meia que vai mais alto. É muito mais confortável do que chegar no final do dia com uma meia baixa. Exato. E que fez até às vezes um faz garrote. A marquinha da meia, né? É bem interessante. É uma medida que funciona. Funciona mesmo. Você se sente até mais disposto no final do dia. Porque às vezes você nem notou, mas a tua perna tá incomodando, daí mistura aquela dor com aquele cansaço do resto do dia. Sim. Então é bem... é nítido, assim, o conforto. Eu gosto muito, assim, de usar. Gosto bastante. Entre fatores de risco, a gente ouve muita relação, e eu também, dentro da endócrino, vejo a questão do uso do anticoncepcional, ou mesmo alguma coisa hormonal. Quais são, assim, dentro da área médica, aquelas situações que o paciente realmente tem que tomar um cuidado a mais para a questão venosa? Sim. Trombose, né? Exatamente. Um histórico familiar prévio, né? E lembrando que quando a gente fala de hormônio, estrogênio, né? Estrogênio. Principalmente. Então, para essas pacientes... pacientes que, além do uso do anticoncepcional, tabagistas, né? Essa associação tem tudo para dar errado, né? Sim. Tem tudo para... muita cautela, né? E também pacientes que fazem a terapia de reposição, né? Não só anticoncepcional, né? A gente que tem um histórico já de varizes e tem um histórico de trombose na família, ou um histórico pessoal já de trombose prévia, a gente tem uma cautela bem maior, né? A gente tenta, quando possível, fazer ainda alguma terapia tópica nesses casos, que ela é menos nociva nesse sentido. Mas ainda assim, né? A gente... Quando tem muito fator de risco envolvido, é bom evitar mesmo. Eu, assim, acabo tem uma relação. Exatamente. E a gente acaba trocando bastante figurinha nessa questão, né? Nós acabamos encaminhando... Seja pelos diabéticos, exatamente. Por um ovário policístico, ou mesmo uma mulher na menopausa que está ali fazendo uma reposição, acaba tendo que estar junto ali, né? Exatamente. A gente acaba pedindo ajuda sempre endocrinologistas, né? Aos ginecologistas, e a gente sempre dá uma... pesa prós e contras, sempre, né? Tem que ter. E dentro ainda dessa questão de trombose, então a trombose venosa, tu trouxe ali no começo, uma perna só, uma dor muito intensa. Exatamente. Existe aquele receio, vai perder a perna, o paciente tem aquele receio. Sim. Né? É isso mesmo? A trombose traz esse risco? Em que situação? Qual que é a diferença disso para uma insuficiência arterial? Que daí a gente já pode até entrar um pouquinho nisso também, né? Claro. Então, vamos lá. A trombose venosa é aquela trombose que pode evoluir com a embolia pulmonar. Que todo mundo já ouviu falar, que alguém acabou falecendo e que todo mundo tem receio. A população tem um receio muito grande, né, em relação à embolia. Essa trombose é um coágulo que se forma na veia e sim, esse coágulo pode se desprender e parar na circulação pulmonar, impedindo a troca, né, de oxigênio e gás carbônico e prejudicando a
a parte respiratória nesse quesito. Essas tromboses, elas não são tromboses de tratamento cirúrgico. São tromboses em que a gente realiza só anticoagulação, né? Tratamento clínico. Então, não se opera a trombose venosa, né? Vai ser aquela trombose que o paciente vai ter esse inchaço na perna e vai ter que usar meia elástica, anticoagular por 6, 12, 18 meses, daí de acordo com a altura e tudo mais. As tromboses arteriais são um quadro muito mais dramático, né? Por quê? Porque esse coágulo, normalmente, ele vai se desprender do coração ou ser formado ali em cima de uma placa que tem na artéria e vai impedir o fluxo do sangue. Então, o que vai acontecer? Todo o território dali para frente, onde esse coágulo parou, vai sofrer isquemia. E, normalmente, membro inferior é mais comum, mas pode acontecer em membro superior, território cerebral, sim. Né? Território mesentérico, ali, intestino, órgãos intraabdominais e tudo mais, mas a perna, membro inferior é mais comum. E tem que ser operado o quanto antes. Por quê? Porque todo aquele músculo vai sofrer. E daí os sinais e sintomas, até para ficar um alerta, né? Dor intensa, pé, perna, palidez ou cianose, que é arroxeamento. Então, fica como se fosse uma perna cadavérica, digamos assim, né? E evolução muito rápida. E quanto mais tempo passa, mais o músculo sofre e, às vezes, se torna irreversível. Daí, sim, existe o risco de perda de membro, né? Então, é uma situação muito mais dramática, é uma situação de intervenção cirúrgica. É uma emergência. Exatamente. Né? Corre para o hospital, né? Se acontecer isso. Aí, e se tiver na dúvida também, né? Lógico. Mas isso vem, assim, de repente? Como é? Que perfil de paciente? Que tipo de sintoma prévio ele já pode estar? Nós notamos muito em pacientes mais de idade. Difícil pacientes mais jovens, né? Mais pacientes acima de 60 anos. Ressalva, pacientes com trombofilias, pode acontecer, né? Pacientes que têm essa propensão genética a ter coágulos, né? Mas normalmente os pacientes mais de idade e que têm alguma arritmia cardíaca. E que não sabem ainda, né? Porque normalmente as arritmias acabam que já tem algum tratamento ou a própria anticoagulação, antiarrítmicos e tudo mais. Mas às vezes o paciente diagnostica uma arritmia porque teve uma oclusão arterial aguda, embolia, né? Acaba que depois disso diagnostica e começa a anticoagular e a gente consegue reverter através do tratamento cirúrgico. Porém, depende muito desse tempo inicial, né? O tempo que o paciente chega no hospital, na nossa mão, para que a gente consiga Sim. Como operar. Seria um infarto, um AVC, a mesma lógica, exatamente, né? Mesma lógica. Então, também seria num membro, normalmente. Exatamente. É como se fosse um infarto da perna. Da perna. E seria numa perna, não nas duas, então. Muito né? difícil. Muito a não ser né? que seja uma trombose alta, né? Da altura da aorta. Daí das duas pernas, né? Sim. Mas pode acontecer em braço. A minha avó teve, você acredita? Minha avó teve uma oclusão de braço e ela tinha uma arritmia. E ela era tratada e tudo mais, mas mesmo assim ela teve um coágulo, foi operada, deu tudo certo. Enfim. Como é um paciente de mais idade, em média, como tu trouxe, né? No geral, talvez é um paciente que já passa por algum médico, por uma avaliação, por um check-up. Então, é um paciente já vai ter algum tipo de cuidado. Exatamente, normalmente, né? Sim. Mas mesmo assim ainda pode acontecer, né? Tipo, exemplo, a minha própria família, né? E aí tu trouxe ali, né, a questão da relação com a obstrução arterial, com as placas, né? E as placas daí, elas vão para os mesmos fatores de risco lá do infarto, exatamente. Do AVC, que é o diabetes, isso mesmo, o colesterol, o tabagismo. Então. Isso. Esses pacientes, por já ter uma redução do fluxo, né, na artéria, é muito mais fácil, ali onde já está mais difícil do sangue passar, muito mais fácil coagular. É a tal da trombose em placa que a gente comenta, né? Então, esses pacientes já têm, normalmente, uma dificuldade para caminhar, que é a claudicação. Então, esses pacientes já têm, por exemplo, uma subida, já tem dor na panturrilha. Às vezes, caminha 100, 200 metros, 1, 2 quadras, tem que dar uma paradinha, descansar, porque dá uma dor tipo cãibra. Então, esses pacientes já tem um diabetes, já tem tabagismo, né? Esses pacientes, de repente, quando piora muito a circulação da perna, daí a gente pensa nisso também. E também intervenção cirúrgica, né? E dentro de uma avaliação clínica, preventivamente falando, o cirurgião vascular ali no consultório, ele já consegue ter uma ideia, né? De uma insuficiência venosa ou com uma certeza. insuficiência arterial. Os sinais e sintomas, né? As varizes, elas são muito
fáceis de diagnosticar, né? O próprio paciente já chega falando que tem varizes, né? Agora, os problemas arteriais já são um pouquinho mais complexos, né? Porque o paciente vem se queixando de cãibra, né? Na panturrilha. Eu tenho uma dor, nossa, dói muito, não consigo andar mais, não consigo mais subir um andar de escada que eu subia antes para chegar na minha casa e tá me incomodando, né? E daí você já vê na história ali, o paciente tabagista há 30 anos, tem colesterol e não faz tratamento adequado, enfim, né? Os fatores de risco a gente já vai percebendo, já vai né? Mais. E na hora do exame também a gente nota rarefação de pelos, né? Então, menos pelos assim na região aqui da canela, né? Alteração das unhas, a gente já tem só sinais, né? Exatamente. Já de bater o olho a gente já dá uma, né? Já sabe. Legal. E voltando ali um pouco em varizes. Então, assim, que, óbvio, a gente sabe, é o mais comum. É o mais comum, exatamente. Tirando essas medidas que a gente trouxe, que são importantíssimas, a meia, né, o repouso, movimentar os pés, líquido, eventualmente uma medicação, mas tem aquele paciente que tem aquilo e ele tem que fazer algum tipo de intervenção, algum tratamento. Ele quer melhorar, seja esteticamente ou funcional, ou o desconforto. O que a cirurgia vascular hoje tem, assim, de eficaz? Qual que seria uma escada ali de tratamento para um paciente com varizes hoje? Então, todos os tratamentos a gente consegue... Essa é uma grande vantagem da cirurgia vascular. Nós conseguimos tratar os pacientes tanto do ponto de vista de saúde, de funcional, melhorar essa insuficiência venosa, e associado a gente deixa a perna mais bonita, digamos assim, né? Acaba que as mulheres se preocupam um pouco mais com isso, mas não é exclusivo, tá? Às vezes tenho muitos pacientes, homens, assim, que também se incomodam, dependendo do calibre, né? Mas, assim, de uma maneira geral, antigamente, André, nós tínhamos apenas 2 formas de tratar varizes. Ou esses pacientes, eles tinham só aquelas varicoses e a gente fazia só a escleroterapia, que era a aplicação no consultório, ou esses pacientes tinham varizes e a gente acabava levando esse paciente para o centro cirúrgico. De alguns anos para cá, a tecnologia nos ajudou muito nos tratamentos, né? Então, com a chegada principalmente do laser, tá? O laser hoje, ele preenche uma lacuna, que são aqueles pacientes que não têm veias tão calibrosas para a gente operar, mas também não tem só aqueles vasinhos fininhos para a gente secar. Então, a gente consegue, atualmente, tratar aproximadamente 80% dos pacientes em consultório, evitando cirurgia, repouso prolongado, perder tempo de trabalho, a questão do repouso, que a vida de todo mundo é muito dinâmica hoje, né? Então, para preencher essa lacuna, né, hoje nós temos o laser transdérmico, tá? Existem 2 tipos de laser. O laser que nós utilizamos em consultório é o laser transdérmico, que nós utilizamos para tratar tanto as varicoses, as telangiectasias, e as veias reticulares, que são varizes que nutrem esses vasinhos, tá? E a gente acaba utilizando equipamentos de realidade aumentada ou fleboscópio, e a gente consegue visualizar essas veias de uma maneira mais adequada, permitindo que o tratamento também seja mais efetivo, né, para as pacientes. E existe o endolaser, que é o laser para tratamento de safena, daí é o tratamento cirúrgico, que é a termoablação, endolaser e radiofrequência, que também é padrão ouro hoje, né? Para tratamento de safenas com insuficiência, que precisam ser tratadas. O stripping, que era a retirada dessa safena, perdeu a sua posição, né? Como melhor tratamento. Então, a tecnologia, em diversas áreas da medicina, não só da medicina, como né, geral, traz benefícios no sentido de diminuir trauma para o paciente, trauma cirúrgico ou trauma no tratamento ali, e recuperação muito mais precoce. E até risco, né? Também, risco de exatamente, também, né? muito, exatamente. Então, a gente tem essa tecnologia do laser como o nosso principal aliado hoje, permitindo que os tratamentos, eles sejam mais duradouros, porque o que a gente sempre fala? Varizes não tem cura, né? Então, normalmente, a influência genética, ela é muito marcante, é uma deficiência numa proteína de um gene que faz com que as paredes das veias se dilatem. Então, a gente não consegue, até falei isso hoje no consultório, a gente não consegue, por exemplo, como se o paciente tivesse lá uma apendicite, vai lá, opera, tira o apêndice e pronto, nunca mais vai ter, né? Sim. Não é a mesma coisa com as varizes. A gente sempre vai ter manutenção.
Então, o paciente que operou ou que tratou no consultório hoje vai ser um paciente que todo ano vai ter que passar pelo cirurgião vascular novamente e a gente vai precisar fazer uma manutenção. Então, seja ela com laser, seja ela com escleroterapia, que é a aplicação, é um paciente que a gente vai ter que visitar, que vai ter que nos visitar todo ano, né? Sim. E a gente mantém isso sob controle. Mas nunca chegar para o paciente e dizer assim, nossa, a gente vai te operar agora, a gente vai te tratar e isso nunca mais vai te incomodar. Infelizmente, a gente não consegue fazer isso, né? Mas a gente consegue hoje, com essas tecnologias, resultados muito satisfatórios, muito mesmo. Pode acontecer naquele paciente que, de repente, tinha um estilo de vida ruim, melhora em vários fatores, ele vai prevenir que forme novos, mas a tendência da cronicidade da doença não ser curável, aí ele não vai conseguir tirar. A gente não consegue. Mas, claro, até inclusive a atividade física, né, que a gente eu comentei aqui, né, o que fazer para melhorar a circulação. A atividade física, qualquer atividade que melhore a musculatura da panturrilha, que fortaleça. Então, caminhada, bicicleta, subir escada, enfim, corrida, musculação, também, exatamente. Mais próprio, assim, mas tudo isso. O fortalecimento para nós na parte venosa é suficiente para que a gente melhore esse retorno venoso, né? E tenha um retorno adequado. Legal. E dentro da parte arterial, daí o tratamento pode ser também, tem medicações, né? Sim, mas existem. Também tem a parte cirúrgica, não só naquela situação de emergência, né? Existem também as cirurgias programadas, eletivas, né? O que hoje em dia a gente consegue diagnosticar precocemente, a gente consegue tratar de uma forma melhor. Através da cirurgia endovascular, né? Que daí é o cateterismo, entre aspas, né? Isso, perfeito. Então, tem o cateterismo cardíaco e existe também o cateterismo para os membros inferiores e outras artérias também, que é um método minimamente invasivo, novamente comentando sobre as vantagens da tecnologia, né? Os métodos que a gente utiliza catéteres, balões, estentes, e vai lá dentro daquela placa que está entupida e dilata novamente. Mas também, se o paciente não mudar estilo de vida, daqui 6 meses estamos angioplastando de novo, né? Estamos precisando reintervir. E então aquilo que a gente comentou, mais uma vez reforçando, nunca é um tratamento único, né? Porque o que acontece? O ser humano, de uma maneira geral, tem uma tendência a querer uma solução mágica, né? Um remédio, uma pílula mágica, uma cirurgia. E não existe, né? Não existe. A gente sabe, né? Que tudo na vida requer manutenção, disciplina, não tem como, né? A não ser situações agudas, como a gente falou, apendicite, exato. Uma amidalite, isso. Né? A gente vai tratar aquela situação pontual e vai resolver. Pontualmente. Mas, de um modo geral, as doenças crônicas, elas vão precisar de uma intervenção do estilo de vida. E isso não é nem da endócrino, nem da vascular, é de praticamente todo mundo que sentou aqui na cadeira e conversou comigo. Exatamente. E não foge, né? A gente sabe. Dieta equilibrada, atividade física, evitar tabagismo, evitar bebida alcoólica. Todo mundo sabe, não é segredo, né? O controle do estresse, a melhora do sono. Tudo isso aí vai ter interferência em tudo. Com certeza. Né? Acho que tem coisas específicas aqui, a gente está falando das questões de ficar tempo em pé. Sim, lógico, tem alguns detalhes, né? Mas de uma maneira geral, viagem, né? Como tu trouxe, interessante também. Exato. Mas, de um modo geral, é o estilo de vida que vai ter que ser modificado. Sobre viagem, até, desculpe te interromper, sim. Mas tem uma questão que eu sempre gosto de comentar com os meus pacientes. Você sabia que tem estudo científico que comprova maior índice de trombose em pacientes que sentam na janela, tanto em avião quanto ônibus, porque esses pacientes não saem tanto. Porque às vezes você não está viajando em família, aí você tem vergonha de pedir para a pessoa do lado para levantar e andar no corredor. E essas pessoas passam mais tempo imobilizadas e aumenta índice. Então, interessante. Sempre viajar no corredor. Anota lá, né? Nota mental. Ou pede licença. Ou não tem vergonha. Não tem que ter vergonha. Exatamente. Né? E daí anda, né? Caminha de hora em hora, ou entra no banheiro e faz aquele exercício de elevação, assim, né? Da panturrilha. Eu sempre falo assim, se você não gosta de andar dentro ou do ônibus ou do avião, enfim, né? Carro é mais difícil, né? Tem que parar, né? Tem que parar. Mas nesses transportes, né? A gente acaba orientando para que o paciente movimente de algum jeito essa panturrilha, né? Mas legal. Só um parênteses. Bom, a gente tinha comentado lá no início a questão do inchaço, né? Trouxe a diferença do que é um inchaço, eu acho que ficou muito claro, até para mim, o que é um inchaço venoso, um inchaço cardiogênico. Sim. Mas existe também o linfático, né? Esse outro sistema
Tenta só, assim, de forma bem resumida aqui, né? Porque a gente também não tem todo esse tempo, mas não, queria claro. ter mais. Mas Nossa, assim... volta outro dia. O que seria esse sistema linfático, Tá. né? E as doenças daí, sim, relacionadas ao sistema linfático. Sim. A linfa, então, os vasos linfáticos, eles são vasos muito fininhos, muito delicados, que normalmente estão junto das veias, né? Então, normalmente, até às vezes, muitas vezes, quando a gente operava antigamente aberto, safena e tudo mais, a gente poderia até ter risco de lesar esses vasos linfáticos. Como eles são finos e transparentes, a gente tinha um pouco até de dificuldade de enxergar mesmo, né, no procedimento cirúrgico. Mas, de uma maneira geral, existe o linfedema primário, que normalmente já nasce com o membro afetado. Por quê? Por uma agenesia, por uma não formação desse sistema linfático. E existem os secundários, que daí pode ser um trauma cirúrgico, por exemplo, há um linfedema de repetição, erisipela de repetição, sim. Pode culminar com um linfedema, pacientes que têm essas infecções com muita frequência, às vezes todo ano, 3, 4 episódios, essa infecção, ela acaba lesando esses vasos e eles não funcionam mais, e essa linfa não retorna, né? E fica acumulada na parte distal da perna, na parte de baixo. E o que a gente vai notando? Uma característica bem comum do linfedema é aquele... eu vou falar bem em português claro, tá? Um pé gordinho. E os dedos também. Né? Então, a gente nota que fica um degrauzinho aqui entre os dedos do pé e o dorso do pé. E é bem, bem nítido. Esse edema, no começo, ele é um edema mole. Então, você aperta, não igual aquele do cardiogênico, né? Você aperta, você sente que tem uma consistência, assim, fibroelástica, que a gente fala. Porém, com o passar dos anos, de tanto tempo dessa linfa acumulada lá para baixo, começa a ficar endurecido. Às vezes, começa a aparecer lesões verrucosas no pé, muito, muito, muito comum. E os pacientes já começam a não conseguir mais calçar. Enfim, é aquela perna típica da elefantíase, né? Que todo mundo já viu na escola, na apostila de ciências, ou no Google, né, hoje em dia. É aquela perna bem edemaciada e normalmente unilateral, né, também. E isso a gente acaba notando, assim, que tem essa característica mesmo. Exatamente. E a gente ouve daí no popular o tal da drenagem linfática, mas que na verdade está ajudando a drenagem sanguínea, né, no fundo. Sim, também. A linfa, como ela corre junto ali, sim, ela assim, ajuda também, tá? E esses pacientes, inclusive, não só esses, né, mas todos os pacientes que precisam da drenagem linfática, que a gente acaba indicando, a gente pode fazer essa drenagem de 2 formas, né? Essa drenagem pode ser mecânica, que é através daquelas calças, né, pneumáticas de compressão, que muitos cirurgiões utilizam até em pós-operatório, que vai melhorar o retorno venoso, mas também melhora o retorno linfático. Então, uma calça que é acoplada e ela vai fazendo uma compressão intermitente. Então, aperta, solta, quando o paciente está imobilizado. Essa compressão pode ser feita também no linfedema. E a manual, que daí tem que ser com uma pessoa que realmente saiba fazer a drenagem linfática, né? Então, normalmente, a pessoa tem que ter um treinamento para isso, porque ela é uma massagem muito sutil, né? Não pode ter dor, não pode... eu sempre falo, não pode apertar muito. Então, tem que ser realmente uma pessoa que tenha treinamento e experiência para isso. E ajuda, mas também tem a questão da compressão. Daí a gente entra na compressão elástica, inelástica, depende do modo de vida do paciente. Enfim, daí... legal, assim, acho que, lógico, a gente tá falando de situações menos comuns, menos do dia a dia. Né? Às vezes as pessoas até podem se identificar ou lembrar de alguém. Sim, lógico. Mas eu acho que fica o recado, assim, né, de viu algumas dessas características. Exatamente. Procurar um cirurgião vascular. Lógico, porque não passa desapercebido, né? Começa a ter um aumento do volume importante do membro. Então, esses pacientes acabam buscando ajuda médica. E aquilo, é uma coisa que incomoda. Tem um inchaço mais comum, que a gente até trouxe mais para esse venoso, né, e que com medidas do dia a dia a pessoa mesmo muitas vezes consegue resolver, mas esse é um que não vai ser tão simples assim. Não, porque ele não vai regredir, né? Normalmente o inchaço da parte venosa,
o paciente acorda bem, né? Acorda, nossa, mas é muito nítido. No final do dia, trabalhei muito, realmente, como a gente comentou, ou em pé, ou sentado no computador. Passa 8 horas sentado ali no computador. Chega no final do dia, tá com a perna inchada. Mas dormiu com a perna elevada, no dia seguinte acordou, vida nova, né? Sim. Não, mais um dia. E tem a questão, e aí vai associar com o calor, a mulher no período menstrual. Sim, então fica mais fácil exatamente. de entender. E o linfedema não vai melhorar com nada disso. Você vai acordar inchado, vai dormir inchado, e cada vez pior, e pesado, e etc. E pra gente não confundir, mas e o lipedema? Então, e daí, exatamente, isso é uma questão que dá para ter fazer uma confusão mesmo, né? Linfedema e lipedema. O lipedema, ele não é uma doença, né? Ele é uma condição de saúde em que a gente nota um acúmulo anormal de gordura, principalmente nos membros inferiores, né? Quadris, coxa, perna, tornozelo, e principalmente em mulheres. Tá? Pode acometer braços também, mas é um pouquinho mais difícil. O lipedema é aquela paciente que normalmente desde a puberdade começou a ter esse acúmulo de gordura e por mais que faça dieta, faça atividade física, faça tudo certinho, não consegue perder esse tecido gorduroso. Tá? Então, do membro inferior. Do membro inferior. Dos membros exatamente, dos membros inferiores ali. Normalmente aquela paciente que a gente olha que tem assim, a cintura fina, bracinho fino, rosto fino e quadril maior. E uma questão muito comum do lipedema, diferente do linfedema, que tem aquela questão do dorso do pé, o lipedema para no tornozelo e faz como se tivesse uma constrição, assim, como se tivesse uma marca anelar, que a gente fala, né? Faz uma parada ali, aquele tecido gorduroso no tornozelo e para aqui. Bastante ondulações na perna, então as mulheres acabam dizendo, eu tenho muita celulite, né? Uma hipersensibilidade, muita dor ao toque. É aquela paciente que chega no consultório e fala assim, meu marido quis fazer uma massagem, mas nossa, Deus o livre, não encosta na minha perna. É muito comum, é uma hipersensibilidade, uma facilidade para o aparecimento de equimoses, então fica, eu não fiz nada, não bati, não aconteceu nada e ficou roxo. Muito comum também as pacientes falarem isso, sabe? E a gente vai juntando, né? Vai juntando. E assim, o diagnóstico basicamente é clínico, né? Mas existem exames, né? Que a gente pode fazer exames de imagem, né? Bioimpedância, que não é de imagem, mas ressonância, DEXA, tem alguns outros exames que a gente pode. Mas a maioria é diagnóstico, né? E traz algum risco à saúde ou ele é estético e esse desconforto? André, pode, em casos mais graves, né? Pode porque as pernas ficam muito pesadas e daí pode acometer até articulações, joelho, tornozelo, quadril, coluna, pelo peso dos membros, em graus mais elevados, né? Varia ali mais ou menos de 1 a 4, grau 1, 2, 3, 4, mas grau 3 e 4, o peso das pernas é tão importante que começa a ter dificuldade na deambulação, caminhar, difícil para andar. Então, essas pacientes começam a ficar mais restritas. E daí, com isso, as condições também do sedentarismo e da mobilização e tudo mais. Mas pode ter essa questão articular como uma consequência. E é difícil dizer assim, a relação com a obesidade, né? Porque existem vários até perfis de obesidade. Sim. Né? Mas é um perfil de obesidade mais... na verdade... Não tão central. Não, exatamente. Mas o que a gente vê nos dados científicos é que essas pacientes não melhoram nem com cirurgia bariátrica. Por quê? É uma gordura inflamada, entre aspas. Daí, a dieta hipocalórica, a restrição, seja por cirurgia ou seja pela própria dieta... não melhora. Essa é uma grande característica. Então, é muito mais difícil, né? Porque essas pacientes precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Então, essas pacientes, elas vão precisar de cirurgião vascular, porque pode ter varizes associadas e a gente vai ter que indicar também a compressão. Nutricionista, por causa da dieta anti-inflamatória. Que daí é a dieta que vai ajudar, porque a gordura é uma gordura inflamada. Então, a dieta anti-inflamatória, a gente entra em 5 pilares básicos: evitar açúcar, lactose, glúten, carne vermelha e álcool. Difícil. É difícil. Por quê? Para sempre, né? Não tem cura, né? Então, é uma condição, como a gente comentou, é uma condição. Então, essa disciplina vai ter que ser pro resto da vida. Daí, atividade física para aumento da massa magra, né?
E sintomas pioram depois da menopausa por causa da diminuição da massa. Nós mulheres, né, temos essa diminuição importante, né, da massa magra. Então, atividades que proporcionem fortalecimento dessa musculatura. Fora isso, também acompanhamento de fisioterapeuta ou educador físico para essa questão da orientação da atividade também, que daí não pode ter impacto grande sobre as articulações. E, em últimos casos, do cirurgião plástico, porque todas essas medidas em conjunto, elas reduzem 5 a 10% do volume dos membros. E a cirurgia plástica é a única que consegue reduzir até 50%. Mas é uma baita de uma cirurgia, tá? Então a gente deixa, né, para casos mais avançados. Legal. E, enfim, né, não nos casos iniciais que a gente consegue controlar com medidas clínicas. Porque é como a gente colocou, né? Como tu colocou, é uma condição, não é uma doença, não é uma coisa que vai ter uma determinada situação que vai ter resolver o problema. Exato. Coisa que tá ali, nasceu. Conjunto de fatores, né? Conjunto de fatores. Mas claro, vão ter casos em que vai ter uma indicação cirúrgica. Sim, exatamente. Mas eu acho que é um apanhado geral mesmo. Né? Exatamente. E outra questão, acompanhamento psicológico às vezes, tá? Psicológico e psiquiátrico. Por quê? Essas mulheres passaram a vida toda se sentindo insuficientes. E isso é muito pesado, né? Porque apesar delas fazerem dieta, apesar delas se esforçarem, apesar de fazerem atividade física, elas nunca conseguiram a diminuição do membro. E isso é muito triste. Sim. Muito, porque você passa uma vida inteira tentando, fazendo tudo direitinho e não vê resultado, né? Então, essa questão também de você entender que você tem uma condição que não é culpa tua, é libertador, né? Para as mulheres. É muito libertador. Porque você vê que, assim, nossa, tipo... Eu só precisava de uma orientação, isso, né? É um acolhimento, né? E isso é muito importante, assim, a gente vê às vezes o que incomoda ela, às vezes pode ser o sintoma, mas às vezes é essa sensação de não social, conseguir. Né? E o impacto social, às vezes, não consigo usar uma bota aqui em Curitiba, que é frio, usar uma bota daquelas de zíper. Eu vou pra praia, eu não me sinto bem, só uso calça, só uso vestido longo, porque não se sente confortável para mostrar as pernas, né? Isso eu vejo muito nas varizes também. Como o lipedema está sendo comentado agora, mais, né? Então, assim, acaba que o volume ainda é pequeno no consultório, né? De pacientes. Agora que as pessoas estão... E nós médicos também, né? Sim. Eu me incluo também nisso, né? Mas a questão das varizes também é muito limitante. E a gente não consegue mensurar o quanto isso é limitante para uma pessoa. Até ela te contar. Olha, eu deixei de viajar para a praia com a minha família por 30 anos. Daí você escuta assim, agora eu me sinto bem. É muito bacana, né? Quando você consegue entregar um resultado, que a paciente se fala assim, meu Deus, ela se limitou por 30 anos. Mas como você não passa por aquela... É a empatia, né? Sim, como você não passa por aquela situação, você nunca passa assim, nossa, mas por que não foi? E eu tenho pacientes assim que o marido queria comemorar 30 anos de casamento e queria levar para o Nordeste. Ela falou assim, eu não vou pra praia com a perna assim, porque eu não vou me sentir confortável. Então acaba sendo limitante, né? Tô falando das varizes, mas o lipedema também se encaixa nisso, muito bem né? Nisso. Sim. Porque você não se sente confortável, todo mundo olha, nossa, quanta veia naquela perna, e as pessoas, né, não se sentem bem com aquilo, né? Então a questão do tratamento, como é importante do ponto de vista psicológico também, né? E isso é uma coisa que eu falo muito para os pacientes no consultório. Vale a pena você tratar, não só por essa questão, nós estamos tratando a insuficiência venosa, mas nós estamos tratando uma questão que te incomoda, né? E isso é muito gratificante quando a gente tem esse feedback dos pacientes, né? De dizer assim, nossa, agora eu consigo colocar... Ontem mesmo atendi uma paciente, ela falou assim, já fui na festa de final de ano da empresa do meu marido, eu já fui de vestido. Tipo, nossa, fazia muitos anos que eu não usava. E é muito bacana, né? Muito legal. E essa variz que muitas vezes a pessoa demora a tratar, ela pode manchar, ela pode ficar ali... Mas tem tratamentos também para esse tipo de situação? Olha, essa hiperpigmentação é bem difícil, viu, André? Assim, por mais que a gente tenha tecnologia hoje e também a gente acaba... todo vascular tem um dermatologista, né? Amigo, né? Por perto. Essa hiperpigmentação, como ele é um depósito de hemosiderina, que é do ferro que sai lá da hemácia... É difícil, viu? É uma hiperpigmentação difícil. Mesmo com os lasers mais modernos que a gente tem hoje, que é o Q-Switched, que é o laser de picosegundos, né? Que é aquele que
disparo rápido que só pega a superfície da pele, muitas sessões. Tipo, tão difícil quanto tirar tatuagem, tá? Não é muito fácil. Mas ácidos e tudo mais. Tá. Então, uma dica importante, que eu acho que vale mais a pena a gente prevenir do que remediar, velho ditado, Sim. proteção solar. E a exposição solar não é só quando a gente vai pra piscina ou quando a gente vai pra praia. No dia a dia, aqui agora no calor, saiu de saia, saiu de bermuda mesmo, serve pros homens, proteção solar. Pelo menos fator 30, tá? Então, eu sempre gosto muito de bater nessa tecla, né, no consultório. Hidratação e proteção solar. Então, isso vai prevenir com que a gente tenha essa hiperpigmentação. Porque depois de instalada, tratamento longo, demorado, caro, né? Também tem isso, não posso deixar de falar, né? São tratamentos mais longos, assim, bem trabalhosos. Vai acabar, sim, muito mais numa questão preventiva. Lógico, quando a gente tem lá os vasinhos, é um preventivo para aquilo não piorar, mas é um curativo porque já tem uma disfunção. Sim, né? 80% das varicoses tem relação com uma safena doente. Então é muito. Então, às vezes a gente, eu vou ali tratar, só secar meu vasinho. Não é bem isso. Né? É só a pontinha do iceberg, né? A gente vê que para baixo existe uma disfunção do sistema venoso. Por isso que tem que ser tratado por um cirurgião vascular. Porque daí a gente consegue diagnosticar e tratar de dentro para fora, né? Sempre a gente vai de dentro para fora, tratando a insuficiência venosa. Pode ser tudo no mesmo momento, né? Mas a importância, né? Da gente realmente restaurar o retorno venoso e a circulação venosa. Pô. Muito legal, Andressa. Eu acho que, assim, tô aqui de espectador mesmo. Imagine. Porque é verdade, Não. assim. É assunto muito interessante, eu acho que muito prático. Né? Culminou, assim, numa época do ano que é mais comum ainda, então acho que é legal. Claro. Né, a gente trazer Eu fiquei muito feliz que deu certo. esse Agradeço tipo de pelo informação, convite. assim, na hora que talvez ela vai Que cair precise. como uma luva, né? E assim, prático. Eu gosto quando tem aquela coisa que a pessoa vai conseguir trazer para o dia a dia dela. Sim. E aquilo muda mesmo. Muda Exatamente. Até desfecho lá na frente. Né? Muda mesmo. É uma viagem que a gente está prevenindo uma trombose. Exato. É uma eventual assim, lesão maior aí que a pessoa já vai se ligar e já vai prevenir. Ou até tem alguém na família assim, nossa, é verdade, fulana de tal, sempre teve a perna mais grossa. Será que ela tem lipedema? Vamos começar a tratar e informação de qualidade, né? Isso eu acho que é super válido. Eu acho que aí para fechar vem a questão da empatia que tu trouxe, também eu já senti em outros episódios, e essa questão da empatia, de a gente hoje entender, né? E não julgar. Né? Sim. Porque tem situações, lógico, a obesidade, ela por muito tempo, ela foi tratada como um desvio de caráter. A pessoa é obesa porque ela... desleixada, descuidada. E não. Não, a disfunção complexa, cheia de genética envolvida. É lógico que um estilo de vida regrado e mais disciplinado ajuda. Com mas orientação tá longe também, de né? Com orientação. Então, serve a mesma coisa aqui. Acho que as nossas especialidades têm muita relação mesmo. Sim, né? Verdade. Adorei aí o papo, achei de muita qualidade. Ai, que bom. Obrigada, André. Fico muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo, foi ótimo. Vamos poder ajudar muita gente. Com certeza. Esse obrigado. É o objetivo, né? É isso aí. E é isso, ficamos aqui com mais esse grande episódio do Medicina em Evidência. Curta a gente, siga as nossas redes sociais. O Instagram é o Pod Medicina em Evidência, sempre com cortes, com chamadas, com novidades. Os episódios na íntegra no YouTube, em vídeo, no Spotify por áudio. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, um episódio novo é lançado. Acompanhe, siga, compartilhe. Aqui é informação médica de qualidade para toda a população. Um grande abraço e até a próxima.